Bom, esse trabalho ele é um estudo de uma aplicação prática, que é uma proposta de uma metodologia para a gente utilizar de maneira integrada o desenho planificado e a modelagem no desenvolvimento do produto. Pode passar, por favor? Então, aqui eu apresento algumas das bibliografias que tratam sobre o conceito de desenho técnico ou desenho planificado. E todos eles, né, a gente tem diversas nomenclaturas, então a gente vê, a Bling traz o plano, né, que refere-se ao desenho plano, ele é um desenho planificado, sem o corpo por baixo, porque no desenho planificado ou técnico a gente não trabalha com o corpo por baixo, né, na sua apresentação. E a gente tem o que ela traz como spec, que é o desenho com as especificações. Então, as medidas do produto, o seu detalhamento, as indicações de acabamentos e tudo mais. Hopkins traz a nomenclatura de desenho técnico, que é um desenho 2D, que representa uma peça tridimensional desenhada, e ele traz como essa peça indica que as pessoas devem desenhar como se essa peça estivesse sobre um plano, né, sobre uma mesa ou uma superfície plana, para que ele possa ser enxergado como um todo. E aí ele traz com um desenho planificado esse desenho também com as especificações técnicas. Jones traz desenhos planos e desenhos de especificação na forma de representação do desenho em si, são o mesmo princípio, porém também sem a presença do corpo, né, por baixo, né, e sem o uso da cor. A diferença entre um e o outro é, de fato, que um tem as medidas, um tem as especificações e o outro não. Pode passar, por favor. Treptal, que é também uma bibliografia que é bastante utilizada no desenvolvimento de produto, traz as nomenclaturas de desenho técnico, desenho planificado ou desenho de especificação, e que a função é a mesma, independente do termo. Ela traz que a gente tem como intenção comunicar as ideias do designer ao setor de amostras, né, modelagem e pilotagem. Ela não especifica se o desenho de forma planificada, mas reforma a necessidade desses detalhamentos e dessas informações do produto. Skutnica, desculpa, também indica que desenho técnico e desenho plano ou desenho de linha, né, traz um termo novo, referem-se à mesma forma de representar o produto, a mesma forma de comunicação visual entre o designer e os demais setores, e reforça a necessidade de precisão e detalhamento do produto, mas não especifica o desenho de forma planificada, mas também reforça a necessidade desses detalhamentos. Pode passar. E aí, o que a gente entende, né, é que o desenho planificado ou desenho técnico, ele tem uma importância muito grande no processo de desenvolvimento do produto. Então, ele é feito, né, de fato, ele existe como uma comunicação efetiva entre o setor de criação, entre os designers e o setor de pilotagem, os modelistas, quem vai, de fato, fazer esse produto acontecer, né, existir. Muitas vezes, então, ele é feito após a concepção do produto e ele vai sendo ajustado conforme a sua aprovação. Ele precisa conter as medidas e as especificações sobre o produto e os seus acabamentos. E aí, no dia a dia, a gente observa ainda, né, a falta de medidas desse desenho planificado no processo inicial. É muito comum a gente observar a indicação das medidas depois que o produto está pronto, porque aí você tem um parâmetro para medir, né? Mas no dia a dia é um pouco mais difícil você observar, no dia a dia de uma empresa, né? É mais difícil você observar
essas medidas no processo inicial. E também, uma coisa que é muito comum é a gente observar a colocação dessas medidas sem precisão, ou sem a proporção correta. Quando você olha um desenho, você enxerga a forma com um determinado tamanho, e quando você olha a medida que está ali descrita, e compara com uma outra próxima, você vê que elas não têm a mesma relação de tamanho, né? E também a gente observa recorrentemente uma diferença entre o projeto e o produto depois de pronto. Quando eu trago esses tópicos, eu misturo um pouco daquilo que a gente observa na indústria, né? E um pouco daquilo que a gente observa no dia a dia acadêmico, quando os nossos alunos desenvolvem, né? Passam por esse processo de formação. Na indústria também a gente vê uma dificuldade de assertividade quando você tem o desenvolvimento de um produto por conta da comunicação equivocada, né, na ficha técnica, por meio do desenho técnico. E na parte acadêmica, quando os alunos ainda estão aprendendo esse processo, a gente observa muito mais essa dificuldade, né, quando eles projetam um produto para que eles tenham esse produto como eles gostariam. Pode passar, por favor? Então, e aí nessa parte acadêmica, né, quando a gente vê isso em relação aos alunos, essa dificuldade, então eles têm uma falta de domínio técnico para representar aquela forma que ele imagina. Então, isso é um ponto que muitas vezes dificulta esse processo, o enxergar aquilo que ele precisa representar. E o enxergar é muito mais um repertório visual. Eles precisam adquirir um repertório visual para saber aquilo que eles precisam representar. E aí eles têm também uma falta de compreensão formal e técnica do produto em si. Então, uma vez que eles não têm esse repertório, é difícil também porque eles não têm essa compreensão formal, né? Então, um item está intimamente ligado ao outro. Eles têm falta de conhecimento de modelagem e de construção do vestuário, porque esse conhecimento facilita muito na hora de fazer a representação técnica do produto. Quando você sabe a forma, você consegue enxergar isso de maneira planificada muito mais facilmente. Eles têm pouca capacidade de relacionar as formas das suas roupas com o que eles estão projetando, desenhando ou modelando. Então, voltamos para a questão do repertório. Muitas vezes, eles não conseguem criar essa relação, sendo que todo mundo tem roupa, né, em casa, e eles deveriam se utilizar mais desse repertório para fazer esses estudos, para enxergar o que ele precisa representar, né? Uma falta de repertório visual de proporção. Então, quando eu falo que quando a gente observa um desenho, que eu tenho uma medida descrita, mas o meu desenho está indicando que é uma outra medida, eles precisam ter esse desenvolvimento, né, desse repertório visual também em relação à proporção, entre outras tantas dificuldades que eles têm, né? Por exemplo, se a gente estiver falando ainda de trabalhar o desenho técnico por meio de computador, por meio de software, então, seja CorelDRAW, ou Illustrator, ou IDEA, eles ainda têm a dificuldade da instrumentalização, né? Eles têm ainda a dificuldade em lidar com as ferramentas ali disponíveis para eles, né? Então, são muitas dificuldades que eles têm ao longo desse processo, mas é importante que, quando a gente fala de leitura de forma e representação, essas são as mais observadas. Pode mudar, por favor?
Daniela, desculpa atrapalhar, mas faltam 4 minutos. Tá bom, obrigada. E aqui é a proposta da metodologia de trabalho, né? É, Então, já vou resumir. Nossa, o tempo passa muito rápido. Então, a ideia é que eles trabalhem o desenho técnico. Pode passar, por favor, que eu já vou falando com a proporção aqui, com o desenho. A ideia é que eles trabalhem o desenho técnico colocando as medidas em duas etapas. Que a gente coloque a manipulação da base para que se chegue primeiro à caixa da peça, né? Para depois trabalhar a manipulação, a colocação das medidas nas peças. Pode passar, por favor? Então, aqui eu tenho a representação sem o corpinho por baixo, e essa marcação que está em azul é aquilo que eu preciso movimentar na minha base de corpo para chegar no volume dessa peça que está por baixo. Pode passar, por favor. Aqui, essas marcações todas em vermelho já são medidas da peça, né? Então, a partir daquela movimentação que eu fiz, né, nessa base, pode passar, por favor. Eu obtive essas medidas do produto, né, que estão agora em vermelho. Pode passar, por favor. E aqui é um exemplo de como trabalhar a lógica das medidas com eles. Então, a gente resgata a tabela de medidas, então, eles vão trabalhar com as medidas do corpo no nosso traçado, né? Que é o livro, inclusive, da Ana Laura. Tá aqui, a circunferência do busto é 85 centímetros, a gente trabalha com 86 pela folga de vestibilidade, e assim a gente tem essas medidas. Quando eu vou colocar, por exemplo, aqui o comprimento da frente, eles têm que trabalhar essa medida, que é 37,5, que é a medida da altura do corpo da frente, né? Até a cintura, menos 4,5, que foi o tanto que a gente desceu aqui no decote, mais 16. Então, eu consigo projetar previamente o meu produto colocando as medidas. E eu relaciono isso já com a modelagem. Se eu estou trabalhando com um aluno, que aí é um processo acadêmico mesmo, esse aluno, ele praticamente soluciona toda a modelagem aqui no desenho técnico. Quando ele vai ou para o software ou para o papel para fazer a modelagem, ele já sabe o que ele tem que fazer. E aí, lógico, isso pode ser alterado conforme as alterações. Provou e achou que não ficou boa aquela medida. É muito comum que eles tenham alterações, até que eles criem esse repertório visual para já trabalharem direto com medidas mais assertivas, né? Pode mudar, por favor? Então, com esse processo, eles vão aprendendo a observar melhor os produtos projetados, né? Porque eles param para pensar de fato nas medidas que eles estão trabalhando, né? Eles relacionam a tabela de medidas que eles trabalham, a tabela de corpo, né? De medida do corpo, com aquilo que eles vão projetar. Os produtos, então, com o corpo, uma vez que eles são obrigados, né, a relacionar esses produtos diretamente ao corpo, então eles não vão só à tabela, eles relacionam tudo, a tabela com o corpo, com o produto. Eles vão desenvolvendo a proporção, né, essa percepção de proporção, uma vez que eles começam a relacionar esses elementos espacialmente e eles usam comparações ali, já que eles estão trabalhando com as medidas efetivamente. A gente antecipa essa parte da manipulação das bases de modelagem e os estudos de folgas, porque eles fazem naquele momento o estudo das folgas. E ao longo do processo eles devem rever essas medidas e eles vão alterando isso até que no final eles tenham uma medida do produto pronto, né? E que a gente espera que com o tempo esse processo os auxilie em projetar produtos já com esse olhar, né? Mais assertivo na hora de colocar Daniela, se as puder medidas. terminar, que já deu o Eu tempo, já um terminei. minutinho. Ah, Já tá. terminei. Tá bom? Obrigada. Aqui é a bibliografia utilizada. Obrigada, gente.